Boa noite, irmãos e irmãs. Como o pastor disse, o que eu vou falar hoje está intimamente ligado ao que a gente conversou ontem. Mas se você não esteve aqui ontem, eu vou resumir de uma maneira muito rápida tudo que nós conversamos. Ontem nós falamos sobre o Sermão do Monte, que basicamente diz aquilo que está escrito em outras partes da Escritura. Por exemplo, não há justo nenhum sequer. Todos pecaram, todos estão destituídos e carentes da glória e da graça de Deus. Então, diante de Deus, ninguém presta. O único que salva de verdade é Jesus. Ele é o nosso substituto, Ele é o nosso Redentor. E é a partir dele que nós somos aceitos por Deus. Ou seja, nós não somos aceitos se não fazemos absolutamente nada confiando na nossa força. A nossa força não pode produzir absolutamente nada. Inclusive, a Bíblia diz que não é pela força do guerreiro, pela capacidade, mas é pelo Espírito que as coisas acontecem, que tudo vai se movendo e a igreja vai caminhando. Então, o texto que nós vamos ler hoje parte daquilo que nós conversamos ontem, e hoje eu quero falar um pouco sobre a ação da igreja no mundo e nas cidades em que o Senhor nos colocou. Eu conversei um pouco com algumas pessoas aqui de Angra, algumas pessoas de algumas igrejas, e todos foram unânimes em dizer que a situação de Angra piorou muito nos últimos anos, em relação à violência e essas coisas que, infelizmente, cada vez mais a gente está acostumado a ver. Ok? As pessoas foram corretas comigo? Isso é verdade? E isso não me assusta, porque eu venho de uma cidade chamada Piracicaba. Para você ter uma ideia, Piracicaba é conhecida no interior de São Paulo como a Amsterdã brasileira. Amsterdã, a capital da Holanda, é conhecida pela liberação das drogas. Em Piracicaba, o consumo de drogas é tão alto e tão descarado que até pouco tempo você chegava na cidade e você via pichado num viaduto. Bem-vindo à Amsterdã brasileira. Isso era muito claro em Piracicaba. Hoje ainda você vê isso de uma maneira muito, muito fácil. Consumo de droga, com a conivência, inclusive de autoridades nos mais diversos locais da cidade. Piracicaba é uma cidade com muitos estudantes universitários, e muitos deles vão para lá e acabam se perdendo de maneira definitiva na vida. Muitos deles também filhos de pais evangélicos. A partir da realidade de Piracicaba, eu pastoreava uma igreja em Piracicaba há 4 anos, nós começamos, eu e minha esposa, a notar que havia muita gente em Piracicaba que as igrejas não alcançavam. E muitas pessoas, na verdade, que as igrejas não tinham lá muito interesse em alcançar. Porque eram pessoas que, se viessem para a igreja, iam dar muito trabalho. E aí então Deus começou a tocar o meu coração e o coração da minha esposa, para que a gente plantasse uma igreja que fosse uma igreja que alcançasse essas pessoas. Basicamente, quando nós começamos a plantação da igreja que eu pastorei até hoje, há 10 anos, a ideia era plantar uma igreja para quem não gosta de igreja. Então a gente dizia para Deus assim: Deus, a gente não sabe quem o Senhor vai mandar. A gente só sabe que o Senhor vai mandar um pessoal que a gente não está acostumado a trabalhar. Então ensina o coração da gente, dá noção para a gente do que fazer, dá força para a gente e vamos embora. E Deus confirmou esse chamado no meu coração, confirmou o chamado no coração da minha esposa. Nós não tínhamos filho na época, e então nós pensamos assim: bom, vamos ver o que acontece. Eu estou contando isso porque depois a gente vai entrar para o texto para exemplificar algumas coisas que eu acho que são um desafio lá em Piracicaba, em Angra dos Reis, em qualquer lugar do mundo. Aí eu estava pastoreando a igreja, eu comuniquei a igreja dizendo assim: olha, eu vou deixar o pastorado dessa igreja, Deus está me chamando para plantar a igreja. Comuniquei o conselho da igreja que eu fazia parte, dizendo: olha, a partir do dia tal, eu vou sair, eu e minha esposa, nós temos chamado de Deus, e pronto. E a gente estava pensando assim, a gente não sabe o que vai acontecer. Num dos cultos da igreja que eu ainda pastoreava, estava acabando o culto, eu notei que entrou um rapaz, cabelão comprido, com uma moça, e era a primeira vez, nunca tinha visto na igreja, mas eles vieram com uma moça que é minha amiga de infância, que nunca tinha pisado lá na igreja em Piracicaba.
mas é de uma cidade próxima. E aí eles estavam juntos, e aí sabe quando termina o culto, e o pessoal, assim, tá indo embora, e os dois ficaram lá, quietinhos, assim, do lado da porta, sem ir embora. E eu pensei assim, visitantes, pela primeira vez que não vai embora, você já sabe que ele quer conversar com o pastor, porque alguma coisa está acontecendo. Não deu outra. Daí a Lu, que é essa minha amiga, ela falou assim, Marquito, vem aqui, o casal aqui, quero apresentar para você, eles querem conversar com você para fazer um pedido. Aí, então tá bom. Aí era o Fernando e a Juliana. Eles iam casar. Resumindo, eles iam casar. E ela, a Juliana, era desviada de uma igreja. E o Fernando era guitarrista de uma banda de rock, desses rock bem rock lá da cidade. E o Fernando, ele odiava a igreja. Odiava a ponto de, às vezes, sair com o irmão dele de domingo, durante o horário de culto de igreja, para tacar tijolo em igreja. Quebrar a porta. Então, o Fernando, se ele visse essa porta de vidro aqui, viu, pastor? Ele ia passar, jogava um tijolo e ia embora. Essa era a relação do Fernando com a igreja. Então, imagine você como ele estava feliz de estar lá. Ele estava com aquela cara de eu odeio estar aqui, mas estava lá por quê? Porque eles iam casar, e a Juliana falou assim, eu só caso se for um pastor fazendo o casamento. Porque ela era desviada de igreja, mas ela falou, não, o casamento vai ser com algum pastor. E ela tinha um primo que era pastor. E o primo falou, então faça o seu casamento. No entanto, o que aconteceu? Aconteceu que pela graça de Deus, eu vou explicar por quê depois, pela graça de Deus, o primo dela sofreu um acidente de moto e ficou em coma. E aí o médico falou assim, não vai dar para fazer o casamento. E eles ficaram desesperados, porque faltava um mês para fazer o casamento. E eu estava ouvindo aquilo, e eu pensei assim... sabe quando você pensa, você está ouvindo, e você pensa assim, que desculpa que eu vou dar? Eu vou dar alguma desculpa, porque eu não vou entrar nessa roubada, eu não vou entrar nisso. Então a gente queria, eles falaram, que você fizesse o nosso casamento assim... Mas sabe quando ao mesmo tempo você ouve uma voz dizendo, faz o casamento? Mas eu, como bom pastor... sério. Eu falei, não vou fazer. Aí eu perguntei para o casal, mas vocês vão casar quando? Não, nós vamos casar dia 13 de abril. Aí eu pensei, sabia que a voz não era de Deus. Porque dia 13 de abril, um amigo meu ia casar. E eu não ia fazer o casamento, ia ser padrinho do casamento. Eu falei, ai, que tristeza, né? Você vê. Não vai dar, porque eu vou ser padrinho de casamento. E eu ia ser padrinho de casamento numa outra cidade, em Americana, que fica a uns 40 quilômetros de Piracicaba. Falei, então não dá. Aí eu falei, para ser educado, mas eu vou conversar com uns amigos meus, para ver se alguém topa fazer o casamento. Então tá bom. Mas a voz dizia o quê? Vai fazer o casamento. E eu falava, eu sou padrinho, não vou fazer casamento, vou ser padrinho. O amigo meu que ia casar, ele ia casar às 5 horas da tarde. Isso. E assim, se é padrinho, você imagina o quê? Depois do casamento tem festa. Mas o meu amigo não tinha falado nada. Eu também não perguntei, né? Vamos perguntar se tem festa. Ele não falou nada, eu também não perguntei. E ficou aquela coisa. Eu até falei para minha esposa, não vai ter nada. Depois a gente termina o casamento, a gente sai comer alguma coisa. E beleza. Falei com os amigos meus, ninguém podia fazer o casamento naquela data. Aí, semana seguinte, eles voltaram para a igreja, e aí eu falei, olha, gente, não consegui ninguém, então, sei lá, né? E eles diziam, por favor, pastor, faz nosso casamento, faz isso para a gente. Não, mas não dá. E a voz dizendo, faz. E eu pensei assim, eu não posso fazer casamento, sabe por quê? Eu sou pastor, ela é desviada e ele te dá tijolada em igreja. Não tem sentido um pastor se envolver com essas coisas, com esse tipo de gente. Eu falei, não, sabe, você... Aí o Fernando falou assim, mas você vai ser padrinho que horas? Eu falei, 5 horas o casamento. Vamos fazer o seguinte então, a gente atrasa o casamento quanto precisar para dar tempo de você chegar. Eu falei, assim você não me ajuda a te ajudar. Assim não dá, você não está me ajudando. Não, vamos fazer isso. Porque ele perguntou, vai ter festa? Eu falei, então, não vai. Então, mesmo que se o casamento lá acabar 9 da noite, que é muita coisa, você faz o seguinte, você entrou na pista falando que está vindo, eu ligo para a Juliana, falo assim, agora pode vir, pode sair do cabeleireiro, que ele vem também. E já aviso toda a galera que vai estar lá,
que a gente vai esperar você chegar. Eu falei, deve ser uma delícia, é um grupo reunido que deve odiar pastor, que vai ficar reunido numa chácara esperando o pastor chegar. Quando eu chegar, o pessoal vai me receber com uma alegria, que olha, eu vou te dizer. Mas a voz dizia, e assim, eu não gosto de falar muito sobre essas coisas de voz, porque isso é muito pessoal, mas a voz dizia, faz o casamento. Aí eu olhei para os dois e falei assim, tá bom, vai, combinado. Quando eu fui lá para a cerimônia de casamento que ia ser padrinho, eu chego na cerimônia, sento do lado do Claudião, outro grande amigo meu, diácono de uma igreja. Aí eu sentei do lado dele e tal, antes de começar o casamento, assim, ele olhou para mim e falou assim, pô, e depois festão, hein? Tem o quê? Festão. Falei, Cláudio, eu não estou sabendo de nada. Você não recebeu o e-mail? Eu não recebi nada. Por uma dessas coincidências, eu fui o único padrinho que não recebeu o convite da recepção que ia ter depois do casamento, só para os padrinhos. Tanto é que esse amigo meu que estava casando, ele ficou muito chateado comigo. Eu não posso tirar a razão dele ter ficado chateado comigo, porque na porta, assim, gente cumprimentando os noivos, ele falou assim, ei, Marquito, agora vamos para a festa. Eu falei, cara, eu vou fazer um casamento agora. Ele falou, o quê? Você está louco? Então, eu fiquei até chateado. Ele falou que eu não recebi o convite da festa, então eu marquei outra coisa. Bom, fomos. A gente chegou numa chácara. Foi um dos primeiros casamentos que eu fui que quase que não tinha crente nenhum. Para você ter uma ideia do nível do casamento, e eu estou dizendo isso porque eu, Nanda, Juliana, a gente brinca com isso muito até hoje. Para você ter uma ideia, o noivo entrou na cerimônia com uma música do Ozzy Osbourne, que, caso você não saiba, é o vocalista do Black Sabbath. Aí eu pensei aqui, essa música aí não é evangélica. Não é evangélica. Só que eu não choro em casamento. Não choro mesmo. Eu sou aquele tipo de pessoa, assim, eu gosto de casamento, acho casamento legal, mas não choro em casamento. Não chorei nem no meu. Eu sou aquele tipo de gente, assim, eu nunca assisti minha fita de casamento. Minha esposa fala assim, vamos assistir. Eu falo, não, eu estava lá, eu sei o que aconteceu. Tá? Vou assistir de novo. Já estava lá, sei tudo o que aconteceu, não preciso assistir de novo. Eu fui. Então o casamento, assim, eu talvez vá chorar no casamento da minha filha, vai. Mas assim, até agora, só que eu estava lá, imagina, aí eu cheguei atrasado, lógico, muito atrasado, colocaram assim, bem uma mesinha de vidro para mim, eu fiquei lá esperando. E eu não conhecia ninguém, eu conhecia só aquela minha amiga de infância, que tinha me apresentado para o casal. A única pessoa que eu conhecia é a minha esposa. Minha esposa, nessa festa, estava grávida de 6 meses, 7 meses da nossa primeira filha. Então eu fiquei aqui esperando a cerimônia começar, e a Débora sentou mais ou menos ali na mesa de projeção ali. Então ela estava ali, eu estava vendo a Débora, e aí eu ouvi a mesma voz, e eu já tinha comunicado à igreja que ia sair para o projeto de plantação, tinha escrito meu projeto de plantação, já estava conversando com parceiros que poderiam nos ajudar financeiramente no projeto de plantação, e eu ouvi a mesma voz dizendo assim, a sua igreja está aqui. E eu não choro em casamento, mas aquilo me emocionou, e eu comecei a chorar. E eu fiquei pensando, agora para o pessoal achar que pastor é louco mesmo, porque você está num casamento que nem começou, um monte de gente que não é crente olhando para o pastor com raiva porque ele chegou atrasado, e o pastor lá na frente chorando. Aí eu pensei assim, mas eu não posso chorar, então tenho que dar uma disfarçada aqui no choro aqui, porque a voz dizendo, a sua igreja está aqui. E aí o que eu fiz? Para dar eu olhei para a Débora, que estava sentada ali. A hora que eu olho para a Débora, ela está chorando. Quando acabou a cerimônia, eu sentei ali na mesa que a Débora estava. Aí eu falei assim para ela, tá aqui, né, amor? Ela falou, tá. Aí eu descobri que a voz que falava comigo, falava com ela também. Bom, eu saí da igreja, deixei a igreja que eu estava, e aí a noiva ligou para mim, e a gente não tinha ninguém, porque a gente não queria tirar a gente da igreja que a gente estava,
Porque imagine, eu era pastor daquela igreja há 4 anos e meio. Se eu falo, eu estou saindo para plantar igreja na mesma cidade, eu sabia que ia acontecer o quê? Algumas pessoas iam querer ir junto. E eu não queria fazer isso para não gerar nenhum falatório desnecessário. Então, eu vou sair, eu ia ficar 6 meses preparando o projeto e depois começar com quem mandasse. E eu deixei a igreja. E eu não falei nem para aquele casal. Aquele casal que eu fiz o casamento. Um domingo depois, eles foram para a igreja, chegaram lá, cadê o Marquito? Aí informaram, o Marquito saiu, não vem, não é mais pastor dessa igreja, saiu para fazer um projeto de plantação, isso no domingo à noite. Na segunda de manhã, eu estou tranquilo em casa, a noiva liga para mim e fala assim, Marquito, tudo bem, tudo bem. Você não vai mais para a igreja? Eu falei, não, para aquela não vou mais, eu deixei. Ela falou, não, estou sabendo. É verdade que você está querendo plantar a igreja para um pessoal meio louco? Eu falei, basicamente, acho que é isso mesmo. E ela falou assim, você não quer fazer da gente suas cobaias? Eu falei, olha, a palavra cobaia não é mais adequada ao projeto de plantação de igreja, mas tá bom. Ela falou assim, então beleza, sexta-feira reunião na minha casa. E desligou. Aí meu esposo estava lá e falou, quem que era? Eu falei, a noiva, a Juliana. O que ela queria? Avisar que o projeto começa sexta. Porque a Juliana, ela tinha um salão de cabeleireiro na casa dela. Então, eu cheguei na sexta, o que ela fez? Ela tirou tudo, colocou umas cadeiras lá e falou assim, agora você pode fazer o que você quiser. E você prega, o que você quiser pregar, vai pregar. Aí, beleza, eu falei assim, gente, então vamos nos apresentar aqui. Nós estávamos, acho que em 10, 12 pessoas. Falei, vamos nos apresentar. Eu me apresentei. Aí, a hora que eu me apresentei, alguém falou assim, não, mas a gente já conhece você. Você me conhece? De onde? Eu falei, você não está lembrando da gente, né? Nós somos os padrinhos do casamento. Foi naquela hora que a voz falou, viu? Eu não falei? Resumindo uma longa história, essa galera, esses padrinhos com as namoradas ou noivas na época, são os presbíteros da nossa igreja hoje. Inclusive o Nando, o noivo. Um deles, um ateu louco, o Rodrigo, eu até digo o nome porque eu sempre falo para ele que eu conto dele, tudo que é lugar. Ele é conhecido em muitos lugares do Brasil como ateu fedido. Por quê? Ele era ateu e fumava que nem um louco. Ele fumava tanto que ele começou a frequentar o nosso projeto, ele tinha que sair para fumar, de tanto que ele não aguentava. Aí às vezes o pessoal passava na frente do nosso projeto e falava assim, mas tem um pessoal fumando lá. Eu falei, o pessoal tem dificuldade de aguentar o culto inteiro sem fumar. Imagina quantos crentes gostavam de mim. Os crentes adoravam a nossa igreja. Por quê? O Nando, o noivo, era guitarrista de uma banda. O irmão dele era o baterista. O Rodrigo tocava na noite, ele toca violão e fazia freelance na banda. E era uma banda que os caras curtiam tipo Cannibal Corpse. Não procure. É muito pesado. E Brujeria. Brujeria é uma banda mexicana que chama brujeria porque a pior bruxaria no mundo é no México. É o pior tipo de bruxaria. E a brujeria chama brujeria em homenagem à bruxaria mexicana, porque as letras fazem menção a práticas de bruxaria. E eles curtiam esse tipo de música. Esse foi o meu grupo base. Demorou 6 meses para alguém comprar uma Bíblia. Para começar a ler, então, eu tive que fazer uma readequação da minha linguagem, porque muito daquilo que eu usava para pregar não atingia, porque eram coisas que... Imagine, se eu chegasse e falasse assim, por exemplo, na pregação, como diz Amós. Quem que é Amós? Mora onde? É aqui de Piracicaba? Os caras não sabiam absolutamente nada. Eram pessoas que odiavam a igreja. E aí, assim, então, o primeiro grupo que fez parte da igreja era um grupo de roqueiros. Depois veio um casal. Mas era um casal alternativo, você já sabe o que eu quero dizer com isso. 2 moças, que eram parentes de um deles. E aí, bom, tá para ouvir o evangelho, vamos embora. Como elas vieram e não foram maltratadas por serem homossexuais, o que eles fizeram? Chamaram a galera. Em pouco tempo, a minha igreja era uma coisa louca, porque era assim, preto dos roqueiros, colorido. Era uma coisa assim, era meio insano a coisa toda, porque assim... E se você conhece o mundo como ele é,
roqueiros desse naipe e homossexuais não se dão muito bem. São tribos meio que rivais. E eu ficava pensando, um dia esse culto vai terminar em pancadaria. Ah, vai dar rolo. Aí, passou mais ou menos um tempo, chegaram muitos ateus por causa do Rodrigo, que era ateu, e espíritas. O espiritismo é muito forte em Piracicaba, muito forte. Basicamente, a minha igreja foi formada por 4 principais grupos. Roqueiros. A vantagem é que, como eu já comecei com banda formada, então a minha igreja nunca teve problema com música. E os músicos sempre trouxeram músicos. Para você ter uma ideia, a igreja que eu pastorei hoje tem 6 bateristas. É uma coisa que Deus abençoou muito a gente, mas é trabalho que é uma coisa. Bom, então eram roqueiros, homossexuais, ateus e espíritas. Essa era a minha igreja. Estou dizendo isso porque a igreja tem dificuldade demais com esse pessoal. Nós demonizamos esse pessoal. Mas poucas pessoas eu encontrei na minha vida como pastor, e eu fui ordenado em 2000, mas eu trabalho com igreja, cuidando de igreja desde o ano de 95. Poucas vezes na vida eu encontrei gente que me amou tanto e cuidou tanto de mim e da minha família como esse pessoal. Gente que eu nunca imaginei que ia chamar para comer na minha casa e que estiveram lá e abençoaram a minha família. São homens e mulheres que as minhas filhas chamam de tio e tia, porque eu digo para eles, vocês são minha família. Cuidaram de mim em momentos terríveis na minha vida. Teve uma época que eu fiquei doente. Pouco tempo depois, cerca de 8 meses depois de começar o projeto de plantação de igreja, eu fiquei doente. Tive que passar por um tratamento de uma enfermidade. Eles cuidaram de mim, cuidaram da minha família. Deram apoio para minha esposa, que tinha uma filhinha pequena, que o marido não conseguia direito ajudar para cuidar. Claro que como igreja, nós tivemos que fazer uma série de adequações. Na nossa linguagem, na nossa aproximação. E nós tivemos que perder o medo de ouvir as piores histórias de pecado que alguém pode ouvir. Estou dizendo isso porque em Lucas 7, e eu quero usar essa introdução para essa história, para desafiar você a encontrar essas pessoas em Angra dos Reis. Eles estão aí. E nós precisamos crer que Deus tem no meio deles os seus, que estão esperando a igreja. Claro que nós, como igreja, temos o costume de dizer para eles, venham aqui, porque aqui é o nosso local seguro para nós. Mas muitos deles, eu aprendi, têm pavor de igreja. Sabe por quê? Deixa eu voltar para o noivo. O Fernando. Uma vez ele foi visitar uma igreja. Só que ele tinha um visual alternativo. Ele tinha um cabelão comprido porque ele era roqueiro. Ele foi maltratado. Ele foi maltratado. Dentro de uma igreja. Imagine alguém que cresceu tendo raiva de igreja, quando de repente resolve ir dizendo, então tá bom, então eu vou. Ele chega e é maltratado. A raiva que isso trouxe ao seu coração. O texto de Lucas 7, a partir do versículo 36, diz assim: convidado por um dos fariseus. O que é um fariseu? O fariseu é membro de um grupo religioso de Israel que segue de maneira muito séria a lei. Ele é um ferrenho seguidor da lei e da tradição oral. O fariseu é um dos caras mais certinhos que você pode conhecer. Ele é o cara que você olha, ele é o protótipo da pessoa que, olha, ele não tem o que consertar na vida. Ele segue, arrisca a lei. Ele é um cara do bem, ele é um cara legal. Ele é aquele que a gente, se tem na igreja, a gente vai falar assim, pô, esse cara aí, a gente precisa manter ele aqui na igreja, precisa inclusive dar um ministério logo para ele, para não perder esse cara. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa.
Ao saber, e aí, geralmente quando você está com Jesus, as coisas saem do controle. Jesus tem uma capacidade de mexer com as nossas estruturas que ninguém tem. Então Jesus está na casa do fariseu, que é a casa do cara certinho. Ele reclina-se à mesa. Lembre, a gente tem aquela imagem da última ceia que não retrata bem as coisas como eram, porque a mesa não era daquele jeito. A mesa de jantar em Israel era muito próxima ao chão. E não tinha cadeira, você ficava reclinado com o cotovelo no chão e comendo. Cotovelo aqui, comendo aqui com a mão. Então você praticamente comia deitado. Então todos deitavam em volta da mesa e ficavam comendo. Era assim que acontecia. A ceia, Jesus partindo o pão, o cálice, também aconteceu nesse contexto. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, é um eufemismo para dizer, olha, essa mulher não é fácil mesmo. Então a gente já sabe mais ou menos o que é que a gente está falando. Trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés. Como é que Jesus estava? Ele estava reclinado. Essa mulher vem o quê? Reclina-se também aos seus pés. Imagina a cena e imagina o mal-estar. Porque a casa era de quem? A casa era de um fariseu. A casa é de um cara certinho. Só que ele esqueceu de uma coisa. Precisava trancar a porta. Não trancou a porta, deu rolo. Porque entrou quem? Entrou quem não era para entrar. E quem que não é para entrar na reunião do certinho? Um pecador. Um pecador atrapalha a reunião de gente certinha. Imagine um pecador aqui no nosso meio. Ah, tudo bem que a gente leu Mateus 5, 6 e 7 ontem, nós dissemos que todos nós somos adúlteros assassinos. Mas vamos fingir que não somos. Porque é muito mais fácil como igreja viver fingindo que nós não somos o que a Bíblia diz que nós somos, para que nós não tenhamos que tratar algumas coisas sérias no nosso coração, enquanto nós cuidamos da vida do outro. Aí ela se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando. Vai imaginando a cena. Aqui o escândalo já começou. Aqui a galera já tá brava. Começou a molhar os pés de Jesus com as suas lágrimas. Depois enxugou com o cabelo. Beijou-os e ungiu com perfume. Imagina você encontrar o pastor da sua igreja nessa situação. O ministério dele acaba na hora. Mas é Jesus. E aparentemente o certinho tem que pensar o quê? Jesus tem que reagir, porque não pode deixar esse negócio acontecer. Tanto é que no versículo 39 diz assim: ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, ele pensou, se esse homem fosse profeta, se Jesus fosse quem ele diz que é, ele saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Ele pensa isso. Porque gente certinha tem a capacidade da hipocrisia no chip do coração. Ele pensa, mas não fala. Porque falar talvez me coloque numa situação ruim, mostrando que eu fico julgando as pessoas. Meus irmãos, minhas irmãs, deixa eu dizer algo. Se isso não acontece em Angra, isso é uma bênção para vocês, mas acontece muito em Piracicaba. Principalmente naquilo que nós chamamos em Piracicaba de igreja. Igrejas, às vezes, têm se tornado os lugares onde as pessoas mais pensam coisas ruins a respeito do outro, sem compreender a história do outro. No entanto, versículo 40, Jesus lhe diz para o fariseu, Simão, eu tenho algo a dizer. Esse cara acabou de pensar mal de Jesus. Qual é a resposta que ele dá para Jesus? Dize, mestre, sem vergonha. Está usando lábia com Jesus? Você acha que Jesus cai na sua lábia? Você é louco de achar que Jesus, conhecendo o ser humano, vai cair na sua lábia, Simão? Aí olha o que Jesus faz. 2 homens deviam a certo credor. Um devia quanto? 500 denários. O denário nada mais é do que o salário de um trabalhador braçal de um dia. Então um devia 500 dias de trabalho. E o outro devia quanto?
50. Quem podia pagar? Nenhum dos dois, segundo a Bíblia, podia pagar a conta. Quando a gente olha para esse texto, a primeira tentação que a gente tem, e é uma tentação errada, é de olhar para ele e pensar assim, olha, um está bem e o outro está muito mal. Por quê? Porque você começa a comparar a dívida, né? Você tem um cara que deve 500, e olha, esse cara deve 500 dias de trabalho. Esse cara tá perdido. Esse cara não tem jeito. Já imaginou você devendo 500 dias do seu trabalho? Só para pagar a sua dívida? O problema é que se você trabalhar 500 dias para pagar a dívida, o que você fez durante esses 500 dias? Teve que fazer mais dívida. Ou seja, é o cara que chegou num determinado ponto da vida que ele notou, eu não tenho como pagar. E o outro deve o quê? 50. Enquanto você deve 50 dias, qual é a sensação que você tem? Eu vou dar conta de pagar. Eu vou pagar isso aqui. Porque eu devo só 50 dias. Ruim está quem deve 500. Quem deve 500 é que vai... Olha, esse está perdido. Eu devo só 50. No entanto, a Bíblia diz, nenhum deles tem condição de pagar. Só que a gente vai notar, e a história vai dizer isso, o problema é que o de 50 acha que pode pagar. O de 500 já sabe que não pode, caiu a ficha, ele caiu na real. O de 50 não, o de 50 está ali. Não, a gente aperta aqui, puxa daqui, mas a Bíblia está dizendo, ele não tem condição de pagar. A questão é que esse cara não sabe ainda que não tem condição de pagar. E aí o credor, que notou que nenhum dos dois tinha como pagar, ele fez o quê? Ele perdoou a dívida de ambos. Chegou para o cara de 500 e falou assim, você está me devendo 500, você não vai dar conta de pagar. Olha, quer saber? Está pago. Zerou a dívida. Chegou para o outro de 50 e falou assim, olha, você deve 50 aí, eu estou notando que você não tem como pagar, tá perdoado. Pode os dois ir embora para casa. Versículo 42. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles, Simão, o amará mais? Simão respondeu o quê? Suponho, Senhor, que foi aquele que teve a dívida maior perdoada. Qual é a resposta de Jesus? Você está certo. É verdade, Simão. O cara de 500 vai me amar mais. Porque a história não é sobre um credor. A história é sobre Deus. É verdade, Simão. O cara que sabe que teve uma dívida de 500 perdoada, vai me amar mais que o cara que tinha dívida de 50. Sabe qual eu notei que era um problema muito sério em Piracicaba? Nós formamos igrejas com a turma dos 50. E muito, muito raramente aparecia alguém dos 500 lá. Só que a turma dos 50, enquanto não tem contato com os do 500, não nota o quanto ama pouco a Jesus, como consequência da consciência de que Jesus não teve que perdoar tanto em minha vida. Sabe por quê? Eu sempre fui um bom filho, eu sempre trabalhei, eu nunca me envolvi com drogas, nunca roubei, nunca me prostituí, casei virgem, tenho os meus filhos são da igreja, criei meus filhos conhecendo a palavra de Deus. Então, na verdade, eu estou aqui na igreja, mas olha, Deus teve que perdoar, mas teve que perdoar o que em mim? Ah, sei lá, teve uma vez que eu falei uma mentirinha ali, mas nem foi tanto uma mentirinha. Pô, uma mentira razoável. É uma mentira até que, se for ver bem, era justificável, viu? Fulano chegou para mim e falou assim, estou bem vestido? Aí eu olhei, pensei, tá um horror. Mas para não prejudicar, falei, não, tá uma bênção, irmão. Aqui tá um horror. Então eu tenho uns pecados aí, mas são pequenos. De vez em quando como um pouco a mais do que deveria, penso umas coisinhas ruins, mas é só isso. Tem muito. Se for juntar tudo, o que eu devo para esse credor, se bobear não dá nem 50, dá um 45,90, alguma coisa assim.
Agora, aqui em Angra, vamos combinar, tem gente que deve até mais de 500. Gente que você conhece, que viveu uma vida ruim a vida inteira. Se prostituiu, roubou, matou, mente, adultera que nem louco. Esse deve 500. Acontece que se Jesus está certo no que ele está dizendo, Jesus tem entre os seus gente de 50 e gente de 500. Mas ele está dizendo, o de 500 sempre vai me amar mais. Ah, mas Jesus, que negócio é esse? Você lembra uma época em que Jesus conta uma história dizendo que Deus tinha lá trabalho, ele chama trabalhadores para trabalhar às 6 horas da manhã. E ele combina, vamos chutar, combina de pagar R$100. Deus tem lá um terreno, aí ele chama trabalhadores às 6 da manhã e fala assim, se vocês trabalharem aqui para dar uma capinada aqui, eu vou pagar R$100 no fim do dia. Oh, beleza. E começaram. Quando deu 9 da manhã, ele encontrou mais uns caras ali, sem ter o que fazer, falou, viu, vocês não ajudam lá a capinar? Pago R$100. Oh, beleza. Deu meio-dia, encontrou mais uma galera e falou assim, viu, vocês trabalham até às 6 para mim? Pago R$100. Só que ele encontrou uma galera às 5 horas da tarde. Estava lá sem fazer nada. Ele chega para as pessoas, estão aí sem fazer nada? Estamos aqui sem fazer nada. Tem um terreno aí que o pessoal está capinando, você não quer ajudar o pessoal a capinar? Beleza, pago R$100. O pessoal das 6 falou o quê? Mas aí não é justo. Meu filho, eu combinei quanto com você? Combinou R$100. Eu vou pagar o combinado. Agora, se eu quero ser gracioso com o pessoal das 5, o problema é única e exclusivamente meu. A vinha é minha, o dinheiro é meu, trabalha nela quem eu quero e com o preço que eu quero pagar. O problema é que às vezes na igreja, o pessoal das 6 da manhã fica reclamando do pessoal das 5. Só que a gente esquece que a igreja é única e exclusivamente de Jesus. Ele chama quem ele quer, como ele quer, do jeito que ele quer e da forma que ele quer. Nós é que precisamos nos enquadrar o que Jesus está fazendo. Jesus não tem que se enquadrar o que a nossa igreja está fazendo. A igreja é dele. Ele diz na Bíblia, eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, ele também está dizendo, eu não vou edificar a sua igreja. E nem você vai edificar a minha igreja. Eu é que vou edificar a minha igreja. Então trate de fazer da sua igreja local um reflexo da minha igreja. Porque aí você vai estar trabalhando no meu reino e não da construção do seu próprio reino. Gente, uma pergunta que nós temos que fazer diante de um texto. Como é que nós, como igreja, agiríamos tendo que nos relacionar com gente como essa mulher? Nós a trataríamos como esse cara tratou? Nós a trataríamos como Simão tratou essa mulher? Se Jesus soubesse quem ela é, nunca tinha deixado ela entrar aqui. Ou então, se ela tivesse entrado, ele tinha expulsado. Porque gente assim não pode ser bem-vinda na reunião dos certinhos. Simão, sabe qual é o seu problema? Você não me ama tanto quanto essa mulher me ama. Porque veja o que Jesus vai dizer agora, no versículo 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Eu, diante desse texto, sempre digo para Deus, Deus, me dá a noção de como eu sou ruim, como eu sou pecador, para que eu possa te amar mais. Não me dá a noção de que eu sou bom, porque eu não sou bom. Tem uma vez que alguém chega para Jesus e diz, bom mestre, e Jesus fala, vamos parar com essa conversa. Vamos parar com essa conversa fiada. Porque você não é bom para ficar dizendo isso. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. A galera certinha é tão complicada nessa relação que eles não conseguem louvar pela regeneração
da mulher pecadora. Porque quando Jesus diz para a mulher pecadora, os seus pecados estão perdoados, olha a reação deles. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou você. Vá em paz. Eu gosto muito do final desse texto. Sabe por quê? Qual é a única pessoa em toda a festa que ouve de Jesus: você está salva? A mulher pecadora. E os certinhos? Não. A graça é um escândalo. Quando eu vejo isso, eu me lembro da história dos 10 leprosos. Lembra dos 10 leprosos que foram curados? 10 leprosos procuram Jesus, falam assim: oh, cura gente aí. Aí Jesus diz o quê? Jesus não diz claramente se vai curar ou não. Ele diz assim: vão se apresentar ao sacerdote. A bem da verdade, Jesus estava dando uma dica. Por quê? A primeira coisa que um leproso tinha que fazer quando era curado era apresentar-se ao sacerdote para dizer: eu posso voltar a participar dos cultos. Porque o leproso era impuro e ele não podia participar dos cultos. Quando Jesus diz para esses 10 leprosos: vão apresentar-se ao sacerdote, ele está dizendo o quê? Ó, vocês podem não estar vendo, mas vocês já estão curados. Então vão. Não deu outra. A Bíblia diz que enquanto eles estavam indo, notaram o quê? Opa, não tem lepra. O que eles fizeram? 9 deles cumpriram certinho a sua obrigação religiosa. Foram apresentar-se ao sacerdote. No entanto, a Bíblia diz que teve um deles que pensou assim: eu tenho que voltar a agradecer Jesus. E ele volta. Quando ele volta, Jesus diz assim: ué, diminuiu a turma aí, o que aconteceu? Não foram 10? Cadê os outros? O que ele diz? Os outros foram se apresentar ao sacerdote, foram cumprir direitinho a obrigação religiosa. Só eu voltei para me prostrar aos teus pés em gratidão. O que Jesus diz para aquele homem? Ele diz assim: vá em paz para sua casa. Você está salvo. 9 pessoas voltaram para casa naquele dia como? Curadas. Um voltou curado e salvo. Porque ele não quis apenas cumprir com a obrigação religiosa dos certinhos da turma dos 50. Ele sabia que ele era da turma dos 500. Porque a história termina dizendo que aquele único homem que voltou para agradecer a Jesus era o quê? Samaritano. Ele sabia que não prestava. E porque ele sabia que não prestava, ele notou a cura não como um direito, mas como graça. Ele sabia: não tem como alcançar isso aqui é graça. Ele notou: eu sou dos 500, eu acabei de ter uma dívida de 500 perdoada. E ele passa a ter uma relação profunda com Jesus. Os outros 9, Jesus falou para ir lá se apresentar ao sacerdote. É o que a gente vai fazer. Voltaram curados. Mas irmão ou minha irmã, o que você quer nessa noite? Você quer cura ou você quer salvação? A salvação tem a ver, inclusive, com compreender os processos de Jesus. Não tem a ver com cumprir obrigações religiosas. Tem a ver com prostrar-se aos pés de Jesus e compreender a missão dele para a cidade de Angra dos Reis, Piracicaba, para o nosso país e para o mundo todo. E compreender que ele tem gente em tudo que é canto. O problema é que nós, crentes, sejamos nós, membros, pastores, qualquer coisa, nós começamos a viver a vida e nós perdemos a consciência dos 500 que somos perdoados. E nós começamos a achar que nós somos da turma dos 50, em contrapartida a gente vai andar por Angra dos Reis e vai encontrar um monte dessa gente perdida dos 500. Isso não é verdade. E se for verdade, Jesus está dizendo: vocês me amam menos do que eles. O que nós precisamos é investir em missão urbana em nossa cidade para encher a nossa igreja da turma dos 500. Porque essa turma dos 500, quando conhece a Jesus, faz o que a gente não imagina fazer. É uma coisa louca como esse pessoal, ao reconhecer a graça, começa a amar Jesus de uma maneira que a gente não imagina. Eu olho para a vida do pessoal lá em Piracicaba. Às vezes a gente se reúne,
os presbíteros da igreja, nós completamos em maio agora 10 anos na nossa igreja. Às vezes a gente se reúne lá, a diretoria, a gente está conversando sobre a vida. Aí eu falo assim, pessoal, o que vocês fariam se há 15 anos alguém sentasse do lado de vocês num bar e dissesse assim, daqui 15 anos vocês vão estar reunidos numa igreja, porque vocês vão ser presbíteros. Um deles, o Vartão, o irmão do Nando, falou assim, eu sentava a mão. Se alguém falasse isso para mim, eu sentava a mão. E o Vartão é o tipo do cara que sentava a mão mesmo. O Vartão tem umas histórias assim fantásticas. Sentava a mão bonito. Hoje o Vartão está nas nossas reuniões, assim, ele não fala muito, ele é na dele. E às vezes a gente está discutindo alguma coisa, e aí o Vartão fala assim, eu só queria dizer o seguinte, isso. Aí você para e fala, é isso. A gente brinca que são as palavras de sabedoria do Vartão. Um cara que há 10 anos sentava a mão porque não conseguia se controlar, hoje senta na reunião de líderes da igreja, olha para toda a situação e sempre tem uma palavra de Deus para a gente. Eu lembro uma vez que uma galera de uma outra cidade foi lá e disse assim, a gente pode ir lá na igreja conversar com vocês, porque a gente está querendo plantar igreja numa outra cidade, a gente queria ouvir vocês. Então tá bom. E o pessoal veio para o nosso culto, aí acabou o culto, eles ficaram, a gente sentou os presbíteros da igreja com esse pessoal, acho que eles estavam em 15, e aí eles perguntando, como que faz para plantar igreja? A gente dizendo, olha, para plantar igreja tem que fazer isso. E a gente conversou, e o Vartão quieto, sentado ali no canto dele, não falou nada. Aí no final o Vartão levantou a mão, posso falar um negócio? Pode, Vartão. Ele falou assim, eu queria dizer um negócio para vocês. Isso aí, vocês estão falando aí, tudo besteira. Como besteira? Tudo besteira. Vocês não precisam de nada disso para plantar a igreja, não. O que vocês precisam fazer para plantar a igreja é orar. Eu falei, eu pensei, eu não falei isso? Aí eu lembrei, eu não falei isso. Aí o Vartão falou, se vocês orarem e Deus abençoar vocês, vocês vão plantar a igreja. Ora, se vocês não orarem e Deus não abençoar vocês, vocês podem fazer tudo que o pessoal está falando aí para fazer. Vocês não vão plantar a igreja. Aí eu olhei e falei, vamos orar. Vamos terminar aqui orando. Esse é o cara que não se controlava e sentava a mão em alguém que dissesse que ele estaria naquele lugar. O Vartão é da turma dos 500. O Vartão é corintiano. Desculpa dizer isso. Aí ele falou que um dia estava numa lanchonete, recém-convertido. Estava jogando, ele estava na lanchonete, estava assistindo o jogo, estava jogando Corinthians e Bragantino, um clássico. E no time do Bragantino, tinha um atacante chamado Malaquias. Aí disse que o Vartão sentado lá, esperando o lanche ali. Aí ele olhou, Malaquias, disse que ele olhou para o cara do lado dele e falou assim, isso aí é nome de um profeta da Bíblia. O cara olhou para ele e falou assim, o quê? Malaquias, profeta da Bíblia, tem até um livro. Você está louco, Vartão? Você virou crente? Não, eu virei crente. Evangelizou o cara ali. Eu, como pastor, nunca ia pensar nesse método evangelístico. Eu nunca ia pensar uma coisa dessa. Que coisa absurda. Ele não seguiu processo nenhum. Mas ele estava numa lanchonete do lado dos ímpios. Deixa eu dizer uma coisa muito séria. E como eu sou de fora, eu tenho a liberdade de dizer algumas coisas sem parecer aquela missa encomendada. Se você conhece alguma lanchonete em Angra que tem como alvo principal reunir crentes, pense seriamente em não ir mais nela. Não para acabar com aquele comércio, mas porque uma lanchonete cheia de crentes não tem ninguém que você pode ser usado para evangelizar. Uma coisa que você tem que analisar constantemente é a sua agenda no celular. Se a sua agenda no celular só tem crentes, essa agenda pode estar sendo usada pelo inimigo. Se você não tem nenhum cristão para ligar, nenhum não cristão para ligar, convidar para comer uma pizza, para influenciar a vida dele, então a sua agenda precisa ser convertida. A missão. Se você só almoça com crente, só janta com crente, só sai com crente, só conversa com crente, e não sabe conversar nenhuma outra coisa que não seja
aquelas conversas cheias de evangeliquez, você precisa se converter à missão. Porque a missão significa ter a capacidade de conversar com a turma dos 500, almoçar com a turma dos 500, jantar com a turma dos 500, viver com a turma dos 500. Claro que não para fazer o que a turma dos 500 faz, mas para mostrar para eles o quanto Jesus quer cada um deles perto dele para a salvação eterna. Para que Jesus possa dizer, não apenas aquela mulher, mas para que ele diga a muita gente que a gente conhece, vai em paz, você está salvo. Vai em paz, você está salvo. Nós, como igreja, precisamos nos converter à missão de Deus. Nós não podemos admitir ser da turma dos 50. Rejeita isso para a sua vida mesmo. Tenha cada vez mais consciência do que nós conversamos ontem. Eu não presto, eu preciso de um Salvador. Eu preciso de um Salvador. Senhor, me dá consciência de que eu sou da turma dos 500, para que eu consiga conversar com a turma dos 500 que o Senhor tem em Angra. E Deus tem os seus 500 espalhados em Angra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos desafie a viver a obra dele para a glória dele, em nome de Jesus.